Olá, finalizei a live que tinha começado, vou começar de novo porque o áudio não estava legal. Agora eu já comecei sem fone, vamos ver se vai funcionar melhor. Assim que confirmar, eu consigo compartilhar com mais pessoas. Tiago Oliveira, tá me ouvindo bem, Tiago? Tô esperando alguém para confirmar para mim se tá ouvindo, porque eu tô sem fone, como o fone não tava funcionando. Diz pra mim se tá me ouvindo, tava com saudade de você, hein? Não apareceu mais. Cindy, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Ouvindo? Ótimo. Agora deu então. Val, seja bem-vinda também. É que eu comecei e tive que finalizar porque o áudio não estava funcionando. Aí agora eu fiquei sem fone. Se vocês estão me ouvindo bem, eu não vou colocar fone então. Vamos me ajudar a compartilhar, vamos convidar mais pessoas, que hoje é o dia da família, né? E vamos falar dos vilões do relacionamento já para se proteger. É porque esse celular que eu tô, Thiago, a luz fica amarelada, que essa luz é a luz do sol. E ela não... não estou anêmica, nem eu com hepatite, tá? Vou colocar aqui o tema da live. Para quem entrar já saber do nosso assunto. E eu peço para vocês, vamos convidar mais pessoas. Vamos convidar todo mundo que a gente conhece para poder se proteger contra esses vilões. Para que não permitamos que o alimento deles dentro do nosso casamento, dentro dos nossos relacionamentos. Porque, com certeza, tudo que eu vou trazer aqui são situações, são comportamentos e atitudes que atrapalham qualquer tipo de relacionamento. E claro que o afetivo mais ainda. Então, seja ele com o cônjuge, com mãe, com pai, com filhos, qualquer um deles vai atrapalhar muito. E principalmente com o amoroso, né? Com o afetivo amoroso. Vamos lá, me ajuda a compartilhar, vamos convidar mais gente para participar com a gente. Isso. Vou mandar aqui. E aí assim a gente pode começar no assunto, vai ficar gravada. Quem estiver chegando depois, não tem problema. Continua no nosso assunto. Certo? Bom, como eu falei anteriormente, na sexta-feira, esse mês de dezembro, eu vou continuar fazendo live às terças-feiras, às 20 horas, tá? Então, na sexta-feira não terá live. No mês de dezembro, no mês de janeiro, outra conversa, a gente volta. Certo? Bom, vamos lá, vamos falar dos vilões do relacionamento. Eu acho interessante esse assunto porque sempre se ouve falar dos problemas que acontecem no nosso relacionamento como se fossem terceiras pessoas, né? Como se fossem sempre coisas externas. Na igreja a gente ouve muito falar o inimigo quer acabar com a sua família, o inimigo quer se infiltrar na sua casa porque ele não tem família. Mas quem é esse inimigo? Né? Será que vai se materializar algo e entrar na minha casa e vai querer destruir minha família? Ou será que são as próprias atitudes que eu mesma alimento, que eu permito que vão acontecendo e que vai tomando espaço dentro dessa casa, vai criando um campo de energia negativo e aumentando até que esse relacionamento se deteriorize. Então é muito importante nós tomarmos autorresponsabilidade, inclusive para as coisas que não saem do jeito que a gente quer, porque sempre energias que nós mesmos alimentamos. Então, se eu não permito, não vai entrar inimigo na minha casa. Por quê? Porque eu não estou na mesma frequência vibracional que ele. Se eu coloco sempre na minha casa muito amor, muito carinho, muito afeto, muito cuidado, muita sinceridade, muita honestidade, não tem como entrar coisas que vão atrapalhar nesse relacionamento. É claro que o casamento, o nosso relacionamento, a nossa vida é um desafio bem grande, né? Todo mundo que é casado, que já passou aí da lua de mel, que já passou da fase da paixão, sabe que realmente viver a dois é muito complicado, não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo vivia, não é? Só que também é a melhor maneira que existe para a gente evoluir, para a gente enxergar no outro os nossos defeitos, para a gente perceber que através daquela pessoa que dorme comigo ali na mesma cama, eu posso ser melhor. E não é para ele, é para mim. Consequentemente, ele vai ter o reflexo dessa melhora também. Joana, Paula, Wagner, Wanderson, sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando.
Se vocês puderem me ajudar a compartilhar, vou ficar muito feliz. Vamos convidar mais gente, que hoje é o dia da família. Eu nem sabia, gente, porque eu sou muito desligada com esse negócio de data, né? Vi mesmo hoje, aí eu fiz um post, mas eu tinha escolhido o tema antes. Mas de qualquer forma, eu acredito que identificar os vilões que podem atrapalhar o nosso relacionamento é uma boa para nossa família, né? Então, não deixa de estar no tema. Shirley, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Bem, eu separei 10 vilões do nosso casamento. Então, o que são esses vilões? Eu até coloquei lá, né? Como em toda história, uma boa história sempre tem um vilão para dar aquele tempero, porque que graça teria se fosse tudo tão simples, tão fácil. E nós, na nossa vida conjugal, a gente não precisa que venha um terceiro para dificultar o processo, não. Os vilões que acontecem dentro do nosso casamento, dentro da nossa casa, somos nós mesmos quem criamos. Muitas vezes, em primeiro lugar, na nossa cabeça, para depois ele se atrapalhar, se infiltrar mesmo ali dentro do nosso relacionamento. Então, a maior intenção minha hoje com essa live é fazer com que a gente consiga identificar quais atitudes que nós estamos tendo e que pode sim estar levando o nosso relacionamento para um caminho que não é tão agradável, que provavelmente não é o que nós queremos. Então são atitudes ou falta delas que vão cada vez mais deteriorando e piorando esse relacionamento. E o problema é que vai devagarinho. E quando vai devagarinho a gente não percebe. Você conhece aquela historinha do sapo? Que se você pegar um sapo e colocar ele dentro de uma bacia de água fria, colocar no fogo e começar a aquecer aquela água, ele morre queimado, ele morre cozido, porque a água vai esquentando aos poucos e ele vai se adequando à temperatura da água. Quando ele percebe, ele já não tem mais força de pular lá de dentro e ele morre. Agora, se você coloca uma bacia com água fervendo e joga o sapo lá dentro, ele não fica, ele pula para fora. Assim também acontece no nosso casamento. Quando a gente está dentro, a coisa vai esquentando e muitas vezes queima. Chega uma hora que as pessoas que estão ali dentro já não suportam mais. Por quê? Porque foi se adequando aos problemas. Isso é perigoso. Então, identificar quais são os nossos vilões, quais são as atitudes e a falta de atitudes que podem sim prejudicar e muito o nosso relacionamento é muito importante para que a gente continue tendo uma vida saudável ou até mesmo para a gente melhorar o nosso relacionamento, né? Identifiquei, Laine, tá acontecendo isso e isso na minha casa. Então bora mudar, né? Porque só identificar também não adianta. Só apontar para o outro o que o outro tá fazendo e se fingir de vítima também não resolve. Então a gente precisa tomar responsabilidade e fazer a nossa parte, certo? Bom, vamos lá então, vou começar a falar os vilões que eu anotei. Eu quero que vocês participem, lógico, né? Se vocês já sofreram disso, se vocês sofrem disso, se ficou alguma dúvida, vão colocando aí que a gente vai interagindo nos comentários, tá bom? O primeiro deles que eu trouxe pra vocês é o ciúme. Claro, né, gente? O ciúme é um grande vilão. Aí você me fala, não, Lene, mas quem ama cuida, né? Sim, quem ama cuida. Mas quando começa a passar daquela linha bem tênue, que é bem baixinha essa linha, ele começa a virar controle, ele começa a virar posse, e daí começam os relacionamentos abusivos. Tanto abusivos fisicamente, né? De pancadaria, quanto aqueles que são abusivos psicologicamente, que são em cima de chantagens emocionais, em cima de situações que são exatamente horríveis, Chile. Porque o ciúme, ele é terrível para quem sente por causa da insegurança e é terrível também para quem é o enciumado, né? É claro que existem pessoas que dão motivos para aquela pessoa ser insegura. E aí já é um outro assunto. Mas o ciúme é um vilão que, se ele estiver dentro do relacionamento, é necessário. Também acho que seja o pior. Pois é. Se ele estiver dentro de um relacionamento, é necessário buscar ajuda. É necessário entender o que está fazendo com que eu tenha essa insegurança nesse relacionamento. É nesse relacionamento ou é na minha vida toda? Eu já tive essa insegurança em outros relacionamentos ou está acontecendo só com esse? Às vezes a pessoa desenvolve, né, com o passar do tempo, ciúmes dentro de um relacionamento já de longa data. Então são atitudes que acontecem com a gente
por conta dos nossos pensamentos, daquilo que nós alimentamos, mas que precisa ser cuidado, que precisa ser olhado com carinho, que pode ser sim que precise de uma ajuda profissional, porque às vezes você começa a falar o que está acontecendo, algumas evidências, né? Para uns amigos, para pessoas que são seus amigos, e eles começam, ao invés de te ajudar, começam a alimentar ainda mais aquilo, colocar mais carvão naquela brasa. E não é que não tenha motivo, sempre tem. Sempre quem faz isso é querendo ajudar, mas nem sempre está conseguindo ajudar, né? Porque mostrar provas, ficar seguindo, ficar buscando o que a outra pessoa está fazendo, não vai resolver o problema. Então é preciso primeiro mudar aqui dentro, ó, para depois conseguir realmente transparecer essa autoconfiança para que tenha um relacionamento saudável, tá? Então o ciúme foi o primeiro vilão que eu trouxe, que a gente precisa ficar, ó, de olho nele. O que está acontecendo aqui? Por que eu tô com essa insegurança? Por que eu quero ficar seguindo a outra pessoa? Por que eu quero ficar olhando as coisas que a pessoa faz, tá? Pra gente se analisar. O que está acontecendo comigo que eu quero fazer isso com o outro? Será que eu estou deixando de viver a minha vida para viver a vida do outro? Será que eu estou querendo controlar demais o outro? Será que eu estou achando que sem esse outro eu não vivo? E assim por diante. Então esse é o primeiro. O segundo vilão que eu trouxe foi a falta. Sempre é falta, gente. Falta de respeito e falta de aceitação. Quem estava na última live que eu coloquei 8 maneiras de dizer que ama sem abrir a boca, essa é quase que o oposto, né? Algumas atitudes que eu coloquei lá, que é maneiras de falar que ama, a falta delas automaticamente será um vilão para o meu relacionamento, porque vai fazer com que ele desgaste, porque ele precisa, né, o relacionamento precisa ser alimentado e alimentado com coisas boas para que seja saudável, assim como nós, né? Por mais que a gente saiba, por mais que a gente goste de comer fritura, por exemplo, você não vai viver comendo só fritura, que você sabe que uma hora ou outra o teu corpo, a tua saúde vai reclamar. O nosso relacionamento é a mesma coisa. Por mais que eu goste, porque tem casal que gosta, tá? Dessas encenações de ciúmes, das picuinhas, daquelas briguinhas que depois vem a reconciliação. Então, por mais que eu goste dessas coisas, eu preciso ter consciência de que um corpo mal alimentado, uma hora vai reclamar, vai manifestar alguns problemas que podem me trazer doenças e até a morte, não é assim? Então não tem muita diferença. O nosso relacionamento deve ser tratado como algo à parte, que precisa ser alimentado de coisas boas. Bom, a segunda atitude que eu trouxe, o segundo vilão, é a falta de respeito e falta de aceitação. Respeito, simplesmente aceitar a pessoa como ela é, aceitar a família da pessoa como ela é, aceitar as ações que ela tem, aceitar as atitudes, aceitar os pensamentos. É fácil isso, gente? Acho que é a parte mais difícil que tem dentro de um relacionamento, porque a gente sempre quer que o outro pense como a gente, mas isso dificilmente vai acontecer. E às vezes, quando tá no começo do relacionamento, você fala, não, mas isso é agora. Daqui a pouco ele vai entender o que eu tô falando e vai começar a pensar como eu. Só que ele pensa a mesma coisa de você. E aí, se fica esse joguinho, um querendo fazer com que o outro pense igual, vai chegar uma hora que vai perder o respeito. E aí é onde começam as piadinhas, as ironias, os sarcasmos. E isso é extremamente desgastante para um relacionamento. Às vezes é uma piadinha que acontece lá fora, refletir dentro de casa. E às vezes não comenta porque já passou, e aí vai demorando e o copo vai enchendo, chega uma hora que esse copo derrama e aí já não tem mais o que se fazer. Então a falta de respeito e a falta de aceitação do outro, da maneira como ele é, do jeito como ele é, que eu sei que é a parte mais difícil dentro de um relacionamento, é extremamente necessária. Ah, Elaine, mas eu não concordo com alguma coisa que ele faz. Então busca ajuda para você mudar a sua maneira de olhar o mundo. Para você entender que a pessoa é outra pessoa e não vai fazer aquilo que você quer só para você ser feliz. Porque se ele fizer isso, ele vai ficar infeliz. E a gente também não quer uma pessoa infeliz do nosso lado, né? Ele não pode mudar tudo. Tem coisas que sim, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa evoluir, mas isso tem que partir de cada um. Não é a gente querer que o outro vai manifestar, mas eu posso mudar em mim. E se eu estou enxergando nele, e se eu estou tão incomodada, provavelmente algo daquilo também tem em mim, né? Porque senão eu não veria. Aí começam as projeções dentro do relacionamento.
que também é outro desafio, mas é muito importante aceitar e respeitar o outro como ele é. O terceiro vilão, e esse é um grande vilão mesmo, esse aqui é o motivo de muitos divórcios. Esse aqui é o motivo de muitas separações de namoro, né, relacionamentos que nem deram continuidade. O orgulho. O orgulho dentro de um relacionamento, meu Deus do céu, como machuca. Porque existe aquele orgulho que é positivo, que é eu me orgulhar de algo que eu fiz. Eu me alegrar, né? Aumenta minha autoestima, me deixa com uma autoimagem melhor. Ok, esse orgulho é ótimo. Mas tem aquele orgulho, que é um pouco mais que isso, que é aquele ponto em que a pessoa não aceita que está errado, aquele ponto que a pessoa acha que é melhor do que o outro, acha que a verdade dele é certa e a verdade do outro está errada, que não volta atrás, mesmo quando percebe que estava errado, que não pede desculpas, que não dá o braço a torcer, que literalmente não tem humildade. Né? Sempre acha que está acima do outro dentro de um relacionamento. Gente, dentro de um relacionamento ninguém está acima de ninguém. É uma relação equilibrada, é uma relação ombro a ombro. A partir do momento que uma pessoa acha que ela tem razão e que o outro sempre tem que ceder para que ela continue na razão, isso vai dar ruim em algum momento. Outro dia eu estava até vendo um artigo falando sobre por que você acha que os relacionamentos hoje duram pouco. O que vocês acham, gente? Conta pra mim aqui nos comentários. Por que vocês acham que os casamentos hoje terminam, né? Com pouco tempo, muitas vezes. Porque antigamente as pessoas casavam e eram para sempre. E hoje, nem sempre, né? Pouquíssimos casamentos duram mais que 20, 30 anos. Por que vocês acham que isso acontece? Eu vou contar pra vocês o que tinha lá e o que eu fiquei pensando, né? Claro que a gente não tem uma resposta certa pra nada. A gente tem os achômetros. Mas o que vocês acham? Conta pra mim. Eu vou continuar falando do orgulho e aí vocês escrevem nos comentários pra eu saber o que vocês acham. Por que vocês acham que os casamentos hoje duram menos tempo do que os casamentos de antigamente? Então, o orgulho, a pessoa que desenvolve o orgulho, é muito difícil de conviver com outras, porque ele acha que ele sempre tem razão. Ele até volta atrás, ele até pede desculpa, mas não é de coração. É só para amenizar a situação. Vocês já conviveram com alguém assim? Isso é muito complicado, porque... Opa, fiz alguma coisa aqui, gente. Ai, voltou. Isso é muito complicado, porque claro que o outro também tem razão. Ninguém fica bravo à toa, né? Sempre tem algum motivinho. E às vezes aquilo que é importante para você não é tão importante para o outro. Então o orgulhoso acha que aquilo não tem nada a ver, mas o outro tá lá chateado, né? Tá querendo um colo, um acolhimento, enquanto aquela pessoa tem muita dificuldade em fazer isso. Então, viver com o orgulhoso, o orgulho em si, ele é um grande vilão que pode acabar com qualquer tipo de casamento. Deixa eu ver aqui, Tiago, era mais fácil de resolver as divergências, as diferenças? Hoje todos querem controlar, manipular e ter razão? Então, lá no artigo, uma coisa que foi falado bastante, né, que teve vários comentários, e foi falado muito que as pessoas não têm temor a Deus, que as pessoas não têm comprometimento, que as pessoas não têm impulso, né, de encarar os problemas. E tem realmente muita coisa que faz muito sentido, inclusive isso. Talvez era mais fácil, menos informações, né, menos opções em resolver. Algumas pessoas jogavam os vilões embaixo do tapete e sofriam calados. Então, Shirley, você sabe que olhando todas as respostas que tinham lá, os comentários, eu acredito muito nisso. Que hoje em dia, principalmente nós mulheres, não aceitamos mais o que as mulheres antigamente aceitavam, né? Aquilo que elas achavam normal, que achavam que tinha que ser daquele jeito mesmo, hoje em dia a gente não aceita mais não. Então, eu acredito muito nisso, que um casamento longo não quer dizer um casamento feliz. E não é essa a nossa intenção. Imagine que há 20, 30 anos atrás, alguém tinha contato, né, num bate-papo desse daqui que nós estamos tendo hoje. Então não se comentava sobre os problemas. Simplesmente era do jeito que era. Casou, tem que viver e acabou.
Então eu não acredito que era melhor. Não é porque dura menos, né? Ou então que acaba antes, ou porque desse jeito não dá. Não é porque as pessoas estão procurando ou estão querendo a felicidade delas que elas estão erradas. Então eu não acredito que um casamento que acaba, ele não deu certo. Ele deu certo enquanto ele durou. O ideal, né, a gente não casa para separar, a gente casa para viver junto, para envelhecer junto, para ver os nossos filhos, os nossos netos. Eu imagino que seja assim. Comigo foi assim, é assim. Mas nem sempre as pessoas têm, eu diria assim, sei lá, consciência de buscar ajuda para que isso realmente aconteça, porque é possível. Se existiu amor, se existiu aquela paixão, se existiu aquele fogo em algum momento no relacionamento, ele pode ser aceso novamente, né? Ele pode ser reacendido, enfim. A gente pode viver muito bem com uma pessoa só a vida toda, enfim. Mas isso vai depender de cada um. Eu não acredito que hoje existe sim uma falta de comprometimento? Existe, porque antes não tinha outra opção. Mas também tinha muita gente infeliz, morrendo, né, adoecendo dentro de relacionamentos infelizes, sem poder falar nada, porque não podia falar. Ninguém tinha coragem de colocar a boca para fora, né, no trombone. Ninguém tinha coragem de assumir as responsabilidades, assumir filho igual acontece hoje. Então eu acredito que a independência feminina trouxe como consequência essa questão mais de divórcio. Mas não que isso seja totalmente negativo. Eu acredito que a gente tem direito de procurar a felicidade, né? De buscar ser bem, estar bem. Agora, não é porque eu tenho dependência, não é porque eu sei que eu posso viver sozinha, que eu não vou buscar ajuda. Porque se eu não mudo, se eu não melhoro nesse relacionamento que eu estou, eu vou atrair um outro relacionamento com os mesmos problemas. Então não vai resolver. Hoje eu vejo muito a frase, eu não sou obrigada a isso. Então isso também complica as relações. Exatamente, é o que eu acabei de falar, né, Tiago? Tipo assim, não é porque eu sei que eu posso viver sozinho, eu sei que eu dou conta de criar meus filhos, eu sei que meu marido tem obrigação de pagar pensão, que eu vou jogar tudo pra cima e fazer, né? E vamos atrás de outro relacionamento, porque sozinho também é difícil ficar. Mas aí falta essa questão do comprometimento em buscar ajuda. Por quê? Porque mudou assim, né? Agora eu não sou mais obrigada a isso, mas então eu preciso encontrar alguém que faça tudo do jeito que eu quero, e isso não existe. Né? Então, para isso que a gente vai negociando e trazendo informações e trabalhando em cima disso, para que a família se firme, porém, em uma base sólida, em uma base que realmente traga alegria, traga companheirismo para esse casal. Não para ficar junto de fachada, porque isso ninguém merece, hoje em dia já não combina mais, mas também para que não se separem, para que fiquem realmente juntos e felizes, certo? Faz sentido isso, gente? Ceder é algo que muitas pessoas não querem hoje em dia, exatamente. Tem que ser a minha. Por isso que é muito tênue, né, a linha entre a autoconfiança e a arrogância. A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes achando que é autoconfiante, está sendo arrogante. Aí entra essa questão do orgulho, o terceiro vilão. Margarete, seja bem-vinda. Aí entra essa questão do orgulho, porque às vezes o meu orgulho tá tão alto que eu não tô autoconfiante, eu tô arrogante. Eu quero que o outro faça do jeito que eu acho que tem que ser. E isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Durante muitos e muitos anos, milhares talvez de anos, a mulher sempre cedeu. Então a gente vê que nesse momento existe uma resistência maior, talvez pelo lado feminino, que não deixa de ser o lado mais acolhedor do relacionamento. Então, tudo isso, gente, não é solução para problema, mas é reflexão, que eu acho que cada um de nós podemos colocar na nossa vida e analisar o que faz sentido para mim, o que está acontecendo aqui em casa. Será que eu estou alimentando algum desses vilões, né? Então, o primeiro, ciúme. O segundo, falta de respeito e de aceitação. O terceiro, o orgulho. O orgulho, eu acredito que seja o mais silencioso, mas um dos que mais machuca a relação. Este orgulho com ego, par perfeito, né? Segundo, na verdade, o orgulho é do ego, né, Tiago? Não existe orgulho sem ego. E o ego é a nossa identidade, é o que nós apresentamos ao mundo. Então, química explosiva, exatamente. Quarto vilão que eu trouxe aqui para vocês, falta de tempo. E esse é um vilão também silencioso.
Porque é tanta coisa hoje em dia, é tanto corre-corre, é escola, é dever de casa, é filho, é trabalho, é trânsito, é rede social, é Netflix, é tanta coisa para encher o nosso dia que muitas vezes o relacionamento vai ficando em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar e deixa de ser prioridade na vida do casal. Ana, seja muito bem-vinda. E a partir do momento que o relacionamento deixa de ser prioridade na vida do casal, acontece o que eu falei lá no começo. É uma questão de má alimentação. A gente para de alimentar esse relacionamento que deve ser alimentado diariamente. Exatamente, falta de prioridade, porque não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Mas é a desculpa que se ouve, né? Gente, eu não tenho tempo para sair com meu marido, eu não tenho tempo para conversar com meu marido ou com a minha esposa, eu não tenho tempo para poder fazer um programinha a dois, eu e meu parceiro, minha parceira. E isso faz com que o relacionamento desgaste e muito, porque é outro vilão silencioso. Eu acredito que o orgulho, essa falta de prioridade, né, a falta de tempo, a falta de respeito, todos esses, gente, são vilões que trabalham dentro do nosso relacionamento igual o câncer dentro de uma pessoa. Sabe, ele vai comendo, ele vai corroendo e ele não deixa muita sequela. Quando percebe que aquilo está atrapalhando, quando consegue identificar que a dor vem dali, aí o negócio já está bem complicado. Já é preciso fazer um tratamento intensivo para poder curar, quando tem cura. Ou se foca somente no que há de ruim de ambos. Esse daí vai chegar ainda, tá, Tiago? Pera lá. Então, o quarto vilão que eu trouxe foi essa questão da falta de tempo, falta de prioridade. É necessário que o casal tenha tempo um para o outro. Pelo menos 15 minutos de qualidade por dia, um olhando nos olhos do outro. É claro que cada casal vai ter a sua maneira, vai encontrar a maneira certa de dar certo, mas precisa encontrar, porque se a gente começa a deixar o nosso relacionamento para os cantos, como segunda, terceira, quarta opção, vai chegar uma hora que a gente já não é mais a prioridade para o nosso parceiro e nem ele é para a gente. Isso é muito problemático. Rosilda, seja muito bem-vinda. Cláudia também, sejam muito bem-vindas. Falta de diálogo é o quinto vilão que eu trouxe hoje. A falta de diálogo, a falta de comunicação. Jesus amado, gente, como é difícil. Como é difícil para muitas pessoas se comunicar, falar do que está sentindo, falar do que gostaria que o outro fizesse. Expedito, seja muito bem-vindo, meu padrinho lindo. Beijo, olha só. É muito, muito importante o diálogo dentro de um relacionamento. Se eu não consigo me expressar e falar o que eu estou sentindo pro meu parceiro, é impossível que ele saiba. Por mais que a gente ache que está muito tempo com uma pessoa, que eu já conheço ele e ele me conhece, de fato, tem coisas que a gente vai reconhecendo. Quando a pessoa não gosta de alguma coisa, caras e bocas, a gente percebe se a pessoa gosta ou não. Mas se essa pessoa não fala declaradamente o que está acontecendo, fica difícil de resolver. É muito mais fácil encarar e resolver problemas que a gente conhece do que aqueles que ficam jogando para baixo do tapete. Questão que nós falamos agora há pouco, né? Tinham os vilões, mas jogava-se para baixo do tapete. E aí ia empurrando com a barriga até onde dava. Só que aí um deixa de ser prioridade do outro. Aí chega uma hora que o nosso lar não é o melhor lugar do mundo. Não é o lugar que a gente quer voltar no final da tarde. Aí sai do trabalho e começa a procurar motivos para não ir para casa. Gente, isso é muito triste. E tudo isso são problemas que podem ser resolvidos antes de chegar nesse ponto. E sim, a nossa casa precisa ser o melhor lugar do mundo. Seja ela simples, seja ela luxuosa, não importa. Sempre é o melhor lugar para a gente estar, né? Com a nossa família, com as pessoas que a gente ama. Gabi, seja bem-vinda. Bom, mais um. Então, nós falamos do ciúme, da falta de respeito e aceitação do outro, do orgulho, da falta de tempo, da falta de diálogo. Quando o casal começa a tentar um diálogo e vira um monólogo onde só um fala e o outro finge que não está ouvindo, quando o casal precisa fazer piadas, sabe, picuinhas, contar para outras pessoas, para terceiros, o que está acontecendo ali dentro, é hora de buscar ajuda. É porque esse relacionamento está com problema. E esses são sintomas de algum câncer que está acontecendo ali dentro. Precisa ser tratado com urgência.
antes que o problema aumente. O sexto vilão do relacionamento, a falta de afetividade. O que seria isso, gente? São as demonstrações de afeto, demonstração de cuidado, de carinho, de zelo, falta de palavras carinhosas, de contato físico. Quando a gente vai se distanciando do nosso parceiro, para de ter esse contato mesmo, beijinho para chegar, beijinho para sair, abraço, toma, sabe assim, sentar pertinho no sofá. Enfim, são demonstrações que acabam acendendo o desejo sexual. Se eu não tenho contato físico com essa pessoa, olha, existem casados há muitos anos, que não beijam na boca. Beijo na boca é a primeira preliminar para um ato sexual. Como é que vai querer acender a chama e querer que tenha uma vida sexual ativa e prazerosa se não tem beijo na boca? Quando namorava, beijava, não beijava? Quando começou o relacionamento, beijava. Por que parou de beijar? Então, são atos que precisam ser, muitas vezes, reaprendidos. Porque parou de fazer, esqueceu como é que faz. É necessário treinar. Não tem um ditado que fala que a prática leva à perfeição? Então, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Mãe, tudo bem? Como é que tá em Tocantins? Tá muito quente? Então, vamos lá. O relacionamento, o casal precisa ter contato um com o outro, precisa ter demonstrações de afetividade. Por quê? Como eu sempre digo, quanto mais afeto eu tenho por uma pessoa, mais essa pessoa me afeta. Então, assim como ela me afeta com as palavras grosseiras, ela também me afeta com um elogio. Assim como ela me afeta com um ato de ignorância é o tipo de ignorar mesmo, de fingir que eu não estou ali, ela também me afeta quando ela me abraça, quando ela me acolhe, quando ela me inclui dentro da sua vida. Então essas maneiras são de mostrar, sem mostrar, que ama, que a pessoa é importante. Então atos de carinho, atos de cuidado, atos de zelo. É tão gostoso, sabe? Você observar se a pessoa está precisando de alguma coisa e você ir lá entregar sem que ela te peça. E por que não? Eu sei que às vezes a gente fala assim, poxa, mas ele não faz isso por mim, por que eu vou fazer por ele? Porque você não gostaria que ele fizesse por você? E outra, gente, quando a gente faz as coisas de coração, a gente sente tanta alegria quanto aquele que está recebendo. Acenei. A noite está caindo, está mais fresquinha, que bom. Então, é assim que faz. A gente precisa, sim, fazer atos que mostrem o nosso afeto pelas pessoas que estão conosco. Percebe que todos esses vilões, se a gente consegue identificar e eliminar eles da nossa vida, vai melhorar muito o nosso relacionamento afetivo, amoroso. Mas ele também vai melhorar o relacionamento com os filhos, com os pais, o nosso relacionamento no trabalho. Não tem diferença, gente. Pessoas são pessoas em qualquer lugar. E a maior dificuldade do ser humano é o relacionamento. Então, se a gente aprende a se dar bem com uma pessoa, a gente aprende a se dar bem com o mundo inteiro. Não tem porquê a gente ficar criando obstáculos para lidar com as pessoas. Porque elas são só um espelho nosso. Aquilo que eu não gosto no outro, na real, tá em mim. Eu preciso mudar isso, eu preciso melhorar isso em mim, certo? Tamires, seja bem-vinda. Próximo, sétimo vilão da noite do nosso relacionamento, a indiferença. É que eu falei também na afetividade, né? A indiferença. Gente, como é terrível você estar junto com alguém e a pessoa fingir que você não tá lá. Olhar pra você e fingir que você não tá. Você dá uma opinião, parece que você não falou nada. Simplesmente te ignora. Isso eu acredito que é um câncer muito profundo, que caminha junto com os outros vilões, né? Caminha junto com orgulho, porque no fundo essa pessoa traz uma arrogância que acha que é melhor do que os outros e que não precisa do outro e acaba demonstrando essa indiferença. Então a indiferença nas reuniões da pessoa é uma maneira de falar que tipo, não tô nem aí pra você, não importa, tanto faz você tá aqui ou não tá. Às vezes seria melhor de você não estar. Esse sentimento da gente se sentir assim, nessa indiferença, é um câncer que vai matando, que vai corroendo por dentro. E muitas vezes, quem passa por isso tem muita dificuldade de falar que aquilo está incomodando. Então é necessário observar, será que eu não estou fazendo isso com meu parceiro, com a minha parceira? Às vezes está sem querer.
Às vezes eu não tô pedindo a opinião dele porque eu acho que eu não preciso, mas será que ele não tá se incomodando com isso? Será que eu não posso incluir um pouco mais e melhorar isso? Porque, aí eu identifico, nossa, eu fico possessa. Mas será que você também não faz com ele? Porque normalmente, gente, às vezes é menos, às vezes é diferente, mas em algum momento provavelmente está fazendo. Porque a gente acaba recebendo mais daquilo que a gente dá, né? É uma questão de aí retorno, vai e vem. Às vezes eu não faço com meu marido, mas eu faço com outra pessoa lá na rua e acabo recebendo do meu marido. Então vamos ficar atento aí no que eu estou fazendo para receber o que eu estou recebendo. Oitavo vilão da noite, o excesso de expectativa. Excesso de expectativa. Eu falo que o nosso cônjuge, ele é uma pessoa, um real. E eu vejo outra pessoa nele. Por quê? Porque eu crio uma expectativa em cima daquela pessoa. Eu acho que ele tem que fazer coisas que eu acho certo, que eu gostaria que ele fizesse. E se ele não faz, eu me decepciono. Eu fico chateada, eu quero ir embora, eu quero mandar ele embora. Por quê? Porque, na verdade, fui eu quem criei uma ilusão na minha cabeça de que ele faria aquilo que eu queria que ele fizesse. E aí, junto com esse excesso de expectativa, a gente coloca o quê? Um desejo profundo de mudar o outro. Mas isso não existe. Eu sinto muito se alguém aqui ainda tem essa esperança. A gente até consegue impactar a mudança do outro através da nossa mudança. A única pessoa que eu sou capaz de mudar sou eu mesma. As únicas atitudes são as minhas. Os pensamentos são os meus e já dá bastante trabalho. E mudar a mim mesmo já dá bastante trabalho. Imagine se eu quiser mudar o outro. Não, gente. Infelizmente, a gente não consegue. A nossa mudança, a nossa melhora como ser humano faz com que as pessoas se espelhem na gente e queiram sentir aquilo também. E isso pode ajudar. Mas se eu pensar em mudar alguma coisa para que o outro mude, esquece, nem começa, porque vai ser frustração na certa. O outro não muda porque você quer, o outro muda porque ele quer, porque ele acha que é o momento, porque ele acha que vai ser melhor para ele. Então a gente pode mostrar a nossa vida melhor com as nossas mudanças, mas a gente não pode querer que o outro mude, nem colocar tanta expectativa em cima do outro, mesmo se esse outro tá com a gente há 50 anos, porque às vezes você acha que ele faria diferente, mas ele nunca fez. Por que você continua achando que ele faria diferente, se não é do feitio dele fazer? Percebe que muitas vezes, se a gente analisar os nossos relacionamentos, todas as decepções que nós temos com as pessoas é porque a gente criou uma imagem daquela pessoa que ela não era ela. Então, no fundo, fui eu que criei algo que não existia. Então, o excesso de expectativa dentro do relacionamento e o foco em querer mudar o outro são vilões que atrapalham e muito o nosso relacionamento. Nono vilão. Tá fazendo sentido, gente, esses vilões? Quem tá aí desde o começo, que tá acompanhando, vocês acham que faz sentido? De fato, isso prejudica o nosso relacionamento? Isso age como um câncer, corroendo a convivência com a pessoa que a gente ama ou que a gente amava em algum momento? O nono vilão, eu coloquei a desqualificação do outro. O que é isso? É quando a gente para de acreditar no nosso parceiro. E não é acreditar no que ele fala, é acreditar no que ele é capaz. Para de apoiar os projetos dele. Para de acreditar no potencial que essa pessoa tem. Quando nós estamos vivendo ao lado de outra pessoa, é natural que a gente admire e que a gente apoie essa outra pessoa. Porque se eu estou com alguém o qual eu não admiro, tem alguma coisa errada aí. E eu vou te falar o que é. Muitas vezes é a ingratidão. Por quê? Eu sei que todo mundo tem defeitos, todos. Alguns têm mais defeitos do que qualidades, eu até concordo com isso. Mas todo mundo tem qualidade. E se a gente começar a enxergar as pessoas através das qualidades delas e não aos defeitos, a gente começa a ver que todo mundo tem algo que eu possa admirar, que eu possa elogiar, que eu possa reconhecer. Só que normalmente acontece o contrário. Você começa a criticar os defeitos e olhar a pessoa através dos defeitos. Esquece que a pessoa não é o problema que ela traz.
que ela é só a pessoa e o problema precisa de foco para ser resolvido. Então, desqualificar o parceiro ou a parceira comentando para outras pessoas situações negativas que acontecem dentro de casa e até mesmo deixando de apoiar os projetos dele mesmo, deixando de acreditar nos sonhos que ele tem, é também uma maneira de olhar e ver que você não está acreditando em você, e ver que você não está tendo sonhos, e ver que você não está tendo objetivos na vida. Porque quando a gente acredita nos nossos sonhos, a gente acredita nos sonhos do nosso parceiro. Quando a gente acredita no nosso potencial, a gente acredita no potencial do outro. Mesmo que ele tenha tentado várias vezes e não tenha dado certo. Mesmo que ele tenha fracassado, mesmo que ele tenha feito várias coisas erradas. Mas de cada erro, tirou um aprendizado, tirou algo bom e que você também aproveitou. Então, quando a gente deixa de acreditar em alguém, a primeira coisa que a gente precisa olhar é por que eu não estou acreditando em mim mesmo. Porque a partir do momento que eu tenho sonhos e acredito que eu posso realizar, qualquer pessoa no mundo pode realizar os sonhos que tem, os objetivos, os desejos, as metas que traçar na vida. E por último, Toninha, seja muito bem-vinda, a Cláudia também, Vivi, sejam bem-vindas. E por último, o 10º vilão da noite que eu trouxe para vocês, eu acredito que seja o pior. Só que para esse vilão aqui aparecer dentro do relacionamento, provavelmente, pelo menos uns 3 ou 4 dos outros já estavam bem enraizados nesse relacionamento, que é a infidelidade. Então a infidelidade é o último que eu trouxe e eu acredito que seja o pior. O pior, primeiro porque ele pode sim acabar com o relacionamento, mas o segundo, porque ele pode ser também um basta, tipo assim, agora, ou vai ou racha, ou o negócio melhora ou acaba de vez. Então, a infidelidade traz grandes danos para a família toda, né? Se é um relacionamento que tem filhos, também machuca, mas ele não aparece do nada. Ele só aparece quando outros vilões já vinham tomando espaço nesse relacionamento. Então a gente não precisa esperar chegar nesse ponto para buscar ajuda, para analisar que tem alguma coisa que eu não estou sabendo dentro desse relacionamento. Tem alguma decisão que eu não tomei e que eu preciso analisar. O que eu preciso fazer para melhorar isso? E lembra que divórcio é uma opção, mas eu diria que é a última opção que um casal precisa ter. Porque se eu não melhoro, se eu não resolvo os problemas desse relacionamento e fujo, né? Como o divórcio é uma fuga, e fujo dele, é claro, gente, que eu tô falando nos casos normais e não em casos de abuso, de correr risco de vida, tá? Quando eu fujo do relacionamento e não procuro uma solução, eu acabo atraindo outro relacionamento com os mesmos problemas ou problemas muito parecidos. Então não adianta, a gente precisa evoluir, a gente precisa melhorar. E o relacionamento é uma das maneiras mais eficazes que eu conheço para a gente melhorar e evoluir como pessoa, como ser humano. Juliana, chegou no finalzinho, mas seja muito bem-vinda. Você tá melhor? Gente, acredito que era isso. Tem algumas palavrinhas aqui, algumas situações que eu até anotei que a gente precisa cuidar também, né? Que também são vilões, porque a maneira de se comunicar com o nosso cônjuge, ela pode demonstrar muito carinho ou ela pode demonstrar muita rispidez. E essa rispidez, essa maneira de falar as coisas, ai que bom. Essa maneira de falar as coisas com grosseria, ela machuca demais. Como eu falei, quanto mais afeto a gente tem por alguém, mais as ações dessa pessoa vai nos afetar, a gente queira ou não. Então, o meu marido me falar eu te amo, tem um peso. Se eu passo em frente a uma obra e um pedreiro grita lá de cima eu te amo, não vai significar nada para mim. Então, a gente precisa analisar que o fulano lá da rua pode até falar comigo de uma maneira grosseira e eu não vou achar tão ruim. Mas se o meu marido me fala de uma maneira grosseira, vai doer muito. E assim também as minhas palavras para com ele. Então a gente precisa repensar. Aí eu sei que tem gente que fala assim, então eu não posso ser eu dentro desse relacionamento. Se for para ser grosseira e para machucar outra pessoa, não. Precisa rever esse eu, se é isso mesmo que você quer. Porque nem sempre, gente, a gente deve falar tudo que a gente pensa. Nem sempre a gente deve falar sem pensar. A gente precisa pensar que ali na nossa frente tem uma pessoa que tem sentimento, que tem coração e que pode me retribuir na mesma altura. E será que eu vou gostar de receber essa retribuição?
Que bom, Isa. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, então eu acredito que era isso. Então vamos tomar cuidado, sabe? Para falar palavras assim, tipo frases tipo: qual que é o seu problema? Sabe, é uma frase simples, mas que às vezes dói no ouvido do outro. Qual que é seu problema, cara? Eu não tenho problema, eu preciso resolver alguma coisa. Talvez a gente pode substituir esse qual é o seu problema por: vem cá, vamos conversar sobre isso? Eu acho que vai ser muito mais acolhedor. E tem várias outras frases, maneiras de falar: repense. Antes de abrir a boca, vamos repensar. Por quê? Como eu falei no começo, os inimigos que querem destruir a sua família, que a gente escuta muito em muitas igrejas, não são seres que vão se materializar e vir prejudicar a sua vida. São atitudes, são ações que você alimenta dentro da sua casa, dentro do seu coração, e que com certeza vão comendo igual um câncer de dentro para fora. E só depende da gente, né, gente? A gente pode melhorar isso. Com certeza, eu acredito que a gente possa melhorar isso. Olha só, beijo pra vocês, quero agradecer de coração a presença de todo mundo que estava aqui. O diálogo eu também concordo, Shirley, não só no relacionamento, né, na nossa vida, mas dentro do relacionamento ele é extremamente importante. A maneira de se comunicar, não só com palavras, mas com ações, com os olhos, né, com tudo, com o corpo, a gente consegue se comunicar com o nosso parceiro. Às vezes a pessoa tem muita dificuldade de falar, mas nas ações ela demonstra aquilo que ela tá querendo. Josi, chegou no finalzinho, mas seja bem-vinda. Galera, olha, muito obrigada pela presença de vocês. Deus abençoe a vida de cada um, a semana, esse fim de ano, né, chegando não, já tá aqui. Sexta-feira não vai ter live, só na próxima terça-feira eu volto às 8 da noite, eu aguardo vocês. Beijo, obrigada, Paula. Obrigada, Ju, Val, beijo. Tchau, gente, fica com Deus.